entrevista? Vamos lá, Melissa, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Marcos Machado. Ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia. Ele vai explicar, né, para a gente o que é logística reversa de medicamento. Bom dia, doutor Marcos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado pelo espaço, viu? Muito obrigada, a gente aqui agradece. Doutor, o senhor, o Decreto Federal 10.388 de junho de 2020 determina a logística reversa de medicamentos. O que a medida significa para o consumidor? Medida importantíssima. Na verdade, o Decreto 10.338, ele regulamenta uma lei que era de 2010, Lei 12.305. Ou seja, faziam 10 anos que nós vínhamos discutindo essa situação da logística reversa de medicamentos, mas ela não caminhava. E agora, por determinação aí de todos os setores envolvidos, de toda a cadeia envolvida no medicamento, chegou-se a um acordo, e isso foi importante para o consumidor. Por quê? O que significa? Você até colocou essa pergunta no início, né? Colocou esse tema. O que significa a logística reversa e qual a importância disso para a sociedade, não é para o consumidor, mas para a sociedade em geral. Logística reversa já é um termo utilizado para vários produtos de outras empresas, outros tipos de produtos, mas no medicamento existia uma situação muito complicada. Ainda existe, porque ela está em implementação, porque é a compra de medicamentos, muitas vezes em quantidade maior do que o paciente necessita, ele leva para casa, esses medicamentos acabam sobrando na casa dele, porque ele não consome tudo, muitas vezes ele consome por um período de 5, 7 dias, acaba tendo sobra de medicamento, esses medicamentos ficam em casa, e aí com alguns destinos, né? Ou ele guarda para uma utilização no futuro, ele imagina que possa ter o mesmo tipo de sintomas, então ele guarda para poder utilizar, ou ele oferece para alguém que fala para ele que tem um sintoma parecido, tem um medicamento em casa, ele acaba dando esse medicamento para a pessoa, ou muitas vezes o paciente comprou e descarta isso no lixo comum, ou joga no vaso sanitário. Acontece que o descarte de forma inadequada traz consequências para o meio ambiente, mas também pode trazer consequências para as pessoas envolvidas nisso. Por exemplo, se o medicamento é jogado fora num lixo comum, ele vai para um aterro comum. E lá, algumas pessoas podem ter contato com esse medicamento e até utilizar, e isso acontece. Então, é um risco enorme você ter sobras de medicamentos e descartar de forma inadequada, de jeito inadequado, jogando isso no lixo comum. Então, a logística reversa, ela vem num momento importante. Ela diz o seguinte, olha, se sobrar medicamento na sua casa, ao invés de você jogar no lixo comum, você leva até um posto de recolhimento e vai ser dado destinação final correta a esse medicamento. Então, as farmácias, elas vão disponibilizar, não mais como um favor, mas vão passar a disponibilizar postos de coleta e toda a cadeia de logística e a indústria vai dar destinação final a esses medicamentos que sobram na casa das pessoas. Foi uma medida muito importante e vai ajudar não o consumidor, isso tem que ficar claro, vai ajudar a sociedade no geral, porque quando o medicamento é descartado de forma incorreta, ele contamina o meio ambiente e isso tem consequência na vida de todas as pessoas em geral. Bom dia, doutor. Quem está falando é Lilian, tudo bem? Tudo bem, Lilian, e você como está? Tudo bem, obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso jornal. Doutor, você está falando agora nessa resposta que a minha companheira perguntou para o senhor aqui de bancada. Eu queria saber o seguinte, com certeza, a maioria das pessoas acabam jogando lixo, né? Descartando o medicamento no lixo. Quais os riscos que isso ocasiona? Para começar, Lilian, os medicamentos são produtos químicos. O medicamento não é um produto inerte que você coloca ali, daí a pessoa ingere, aquilo faz um bem enorme. Não é assim. O medicamento ele é um produto químico, né, que tem uma ação importante no combate a determinadas patologias. Então, um medicamento utilizado de forma correta, para a patologia correta, e na dose correta, né,
ele traz benefícios. Mas descartado no meio ambiente, ele vai degradar. E a degradação desse medicamento de forma inadequada traz consequências para o meio ambiente, que são vários, né? Vários. Nós temos exemplos a nível mundial de contaminação, por exemplo, de leitos de rios por descarte inadequado de medicamento. Nós temos pesquisas que mostram as consequências do descarte inadequado de hormônios, né, hormônios femininos principalmente, né? Então, assim, isso traz consequências claras para o meio ambiente. A degradação disso jogadas em rios, jogada em leitos de mananciais, jogada em lixões, antibióticos jogados em lixões trazem resistência bacteriana também. Então, há uma série de consequências para o meio ambiente por serem produtos que não são inertes, são produtos químicos e são medicamentos que podem trazer consequências graves. Além disso, existe também a possibilidade de alguém encontrar esse medicamento e, num momento ali de estar sentindo, ter um sintoma de dor, ter uma febre, um mal-estar, entender que pode tomar aquele medicamento que encontrou e ingerir, e ao invés de fazer bem, claro, dependendo do medicamento, se não tem eficácia para aquele sintoma, vai trazer mais problemas. Então, o risco de você encontrar um medicamento ou descartá-lo de forma inadequada é enorme, enorme. E a gente já vem lutando com essa situação há muito tempo, que existe uma preocupação na sociedade científica, no meio farmacêutico, no meio médico, né, de que esses medicamentos não deveriam ser descartados, mas sim ser devolvidos de alguma forma para a farmácia e para que a indústria se responsabilizasse por isso. Porque não é novidade a logística reversa. Ela já existe para pneus, existe para plásticos, existe para embalagens, mas para o medicamento demorou muito, porque, na verdade, os atores estavam discutindo como é que iam dividir o custo da logística reversa de medicamentos. Mas agora parece que chegaram a um acordo e isso foi muito importante. Doutor, aqui na Assembleia a gente tem vários projetos que tratam sobre essa questão da logística reversa. Eu queria saber qual que é a importância de ter uma legislação específica sobre o tema, até falando sobre isso que o senhor falou agora, dessa contribuição aí com essa questão da logística, de dividir os custos. Como que a legislação pode contribuir para direcionar melhor essa questão? Olha só, no ano de 2019, eu não vou lembrar agora o nome do deputado, mas nós tivemos um contato com o deputado que estava apresentando um projeto de lei. Deputado Gilmacy Santos. Como é que é? Foi o deputado Gilmacy Santos. Isso, Gilmacy Santos. No sentido de que as farmácias tivessem pontos de recebimento desses medicamentos, então todas as farmácias teriam que ter esse ponto de recebimento. Mas o projeto, até porque talvez o deputado fez, claro, com uma intenção muito boa, mas por falta de conhecimento e também de conhecimento técnico e talvez até de conversar com as entidades, apesar de ter uma intenção muito boa, não detalhava e não trazia claro de quem eram esses custos, como é que isso ia ser feito, qual a responsabilidade da farmácia, da drogaria, como é mais conhecida, farmácia, drogaria, qual a responsabilidade do operador logístico, qual a responsabilidade da indústria e como é que esses atores todos iriam trabalhar essa questão de forma a dividir a responsabilidade compartilhada sobre isso, né? Eu entendo que com a edição do decreto regulamentando uma lei que já era antiga, eu entendo que isso praticamente resolveu a questão e talvez não haja necessidade de projetos regionais, sejam estaduais ou municipais, porque nesse momento ficou muito claro a responsabilidade de cada ente na cadeia, né? E não vejo que um projeto estadual possa mudar alguma coisa. Evidentemente que os projetos regionais e municipais, estaduais, municipais, eles podem ser até mais restritivos ou mais objetivos, mas do ponto de vista de operação, ou seja, operacionalizar essa questão da logística reversa, eu entendo que o decreto está muito claro
e não vejo assim que precise de complementação. Talvez, numa análise mais profunda, com características regionais, pode ser que a gente tenha que adaptar alguma coisa, mas me parece que o decreto ele é bem amplo e deixou claro, depois de 10 anos, uma década de conversação, me parece que está bem definido aí a responsabilidade de cada ente da cadeia farmacêutica. Doutor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, seria mais para nós, que somos leigos, né? Ah, Algumas pessoas, elas têm o hábito, né, de guardar sobras de remédio para usar numa outra ocasião. Inclusive eu sou assim, muitas vezes a gente compra uma cartela para um determinado tratamento, sobra 2, 3 comprimidinhos, você guarda ali para usar numa outra ocasião. Isso é seguro? Ou a gente já poderia estar usando também nessa situação, ir num posto de recolhimento e entregar o restante daquele tratamento que foi a sobra? é a Lilian, né? Sim, sim. Pois é, Lilian. Esse é o grande problema, porque, na verdade, o que se discute como logística reversa de medicamento talvez não fosse necessário, né? Se os medicamentos fossem vendidos na quantidade adequada para o tratamento. Então, se ao invés de você comprar uma cartela com 28 comprimidos e você só vai usar 14, talvez não fosse necessário existir logística reversa, porque você consumiria aquilo que você de fato precisa para aquele tratamento, para aquela patologia, para aquela doença que você está tendo no momento. Infelizmente, os medicamentos são feitos, né, com uma quantidade, numa apresentação muitas vezes maior do que você necessita. Para alguns medicamentos, por exemplo, analgésico, não tem problema. Se você guardar lá um analgésico por um período, porque cefaleia você tem em vários momentos, você pode tomar hoje, pode tomar daqui a 15 dias, 20 dias. Se você tomar todo dia, algum problema está tendo, evidentemente. Mas se você usa esse medicamento com um intervalo regular, não tem problema. Mas quando você compra um antibiótico ou um anti-inflamatório, dependendo da classe do anti-inflamatório, não utiliza todo e guarda, não significa que você vai usar ele daqui 2 meses, 3 meses ou 4 meses. Pode ser que você nem volte a usar antibiótico nunca mais. Você curou a infecção, para que você vai tomar antibiótico? Mas ele sobra, né? Esse é um dos grandes problemas. Essa é uma questão que, na verdade, não tem sido discutida, né? Então, instituiu-se a logística reversa justamente para isso. Antibióticos, que é um medicamento muito característico, que pode ser exemplificado nessa conversa, antibiótico deveria ser usado pelo tempo certo e depois você descartar realmente se sobrar esse medicamento. Mas se você vai descartá-lo, o correto é que você descarte num posto de recolhimento, que seria uma farmácia, que seria uma drogaria, enfim, para que você descarte corretamente. Não é adequado que você guarde antibiótico, porque você não pode indicar para outra pessoa, você não sabe se a infecção é a mesma, e pode até ser uma infecção no mesmo local, mas pode ser por outro tipo de bactérias que aquele antibiótico não seja adequado. Então, um antibiótico é um medicamento que deveria ser usado e, na sobra, descartado num posto de recolhimento adequado. Anti-inflamatórios também, dependendo da classe de anti-inflamatórios esteroidais, por exemplo, não é adequado que você guarde em casa, né? Então, é necessário sim, o ideal seria utilizar o que você precisa para melhorar aquela patologia e descartá-la num posto adequado. Doutor Marcos, qual que é a logística desse medicamento? Eu vou pegar o medicamento que sobrou, vou colocar num saquinho, levo num posto de coleta e lá vai acontecer o quê? Qual que vai ser a destinação desse medicamento? Na verdade, mesmo que a pessoa não precisa, claro, ela vai ter uma forma de levar isso, chega à farmácia, deve ter lá um container, não é bem um container, não é essa palavra, Um mas uma caixa, coletor. né, para descarte adequado. Caso ela não encontre de primeira vista, ela deve perguntar ao farmacêutico como é que ela descarta, eles vão indicar exatamente como colocar. Esses caixas de recolhimento, ela deve ser dotada de um sistema onde você consiga depositar o medicamento, seja caixa, sacola, enfim, o que você levar, mas não consegue trazer de volta. Uhum. Né? Então, assim, é um sistema de segurança para descarte. Descarta, mas não consegue te trazê-lo. Esses containers, essas caixas específicas,
serão retiradas pelas empresas, as mesmas empresas que fazem as entregas estão autorizadas também a retirar essas caixas, esses containers de medicamentos para descarte e vão levar para a destinação final, em acordo com a indústria, para poder levar para a usina de incineração específica para isso. Então, eles não são descartados em aterros comuns, são levados especificamente para serem tratados e depois dado destinação final. O doutor Marcos, os medicamentos vencidos e os que ainda não estão vencidos, eles têm a mesma destinação na logística reversa? É a mesma destinação. Tanto vencidos como aqueles que foram descartados por falta de utilização. Doutor, agradecemos muito a sua participação, seu esclarecimento aqui no Jornal da Rede Alesp. Importante, um tema super importante aí para todo mundo, né? Que a gente sempre tem alguma sobra de medicamento, não só a Lília, mas todo mundo tem uma sobra de medicamento em casa. Muito obrigada, viu? Tina, fica à disposição. Obrigado a vocês por dar esse espaço aí de esclarecimento à população e precisando, estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, doutor. Tenha um bom dia.